Este texto não substitui o publicado no DOU. NR11, transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Publicação DOU. Portaria M também número 3.214, de 8 de junho de 1978, 6 de julho de 78. Alterações, atualizações DOU. Portaria CID número 56, de 17 de julho de 2003, 6 de julho de 03. Portaria CID número 82, de 1º de junho de 2004, 2 de junho de 04. Portaria MTPS número 505, de 29 de abril de 2016, 2 de maio de 16. 11.1 Normas de segurança para operação de elevadores, guindastes, transportadores industriais e máquinas transportadoras. 11.1.1 Os poços de elevadores e monta-cargas deverão ser cercados, solidamente, em toda sua altura, exceto as portas ou cancelas necessárias nos pavimentos. 11.1.2 Quando a cabina do elevador não estiver ao nível do pavimento, a abertura deverá estar protegida por corrimão ou outros dispositivos convenientes. 11.1.3 Os equipamentos utilizados na movimentação de materiais, tais como ascensores, elevadores de carga, guindastes, monta-carga, pontes rolantes, talhas, empilhadeiras, guinchos, esteiras rolantes, transportadores de diferentes tipos, serão calculados e construídos de maneira que ofereçam as necessárias garantias de resistência e segurança e conservados em perfeitas condições de trabalho. 1.1.3.1 Especial atenção será dada aos cabos de aço, cordas, correntes, roldanas e ganchos que deverão ser inspecionados permanentemente, substituindo-se as suas partes defeituosas. 1.1.3.2 Em todo o equipamento será indicado, em lugar visível, a carga máxima de trabalho permitida. 1.1.3.3 Para os equipamentos destinados à movimentação do pessoal serão exigidas condições especiais de segurança. 11.1.4 Os carros manuais para transporte devem possuir protetores das mãos. 11.1.5 Nos equipamentos de transporte, com força motriz própria, o operador deverá receber treinamento específico, dado pela empresa, que o habilitará nessa função. 11.1.6 Os operadores de equipamentos de transporte motorizado deverão ser habilitados e só poderão dirigir-se durante o horário de trabalho portarem um cartão de identificação, com o nome e fotografia, em lugar visível. 1.1.6.1 O cartão terá validade de um ano, salvo imprevisto, e, para revalidação, o empregado deverá passar por exame de saúde completo, por conta do empregador. 11.1.7 Os equipamentos de transporte motorizados deverão possuir sinal de advertência sonora, buzina. Este texto não substitui o publicado no DOU. 11.1.8 Todos os transportadores industriais serão permanentemente inspecionados e as peças defeituosas, ou que apresentem deficiências, deverão ser imediatamente substituídas. 11.1.9 Nos locais fechados ou pouco ventilados, a emissão de gases tóxicos, por máquinas transportadoras, deverá ser controlada para evitar concentrações, no ambiente de trabalho, acima dos limites permissíveis. 11 de janeiro de 10 Em locais fechados e sem ventilação, é proibida a utilização de máquinas transportadoras movidas a motores de combustão interna, salvo se providas de dispositivos neutralizadores adequados. 11.2 Normas de segurança do trabalho em atividades de transporte de sacas. 11.2.1 Denomina-se, para fins de aplicação da presente regulamentação, a expressão transporte manual de sacos, toda atividade realizada de maneira contínua ou descontínua, essencial ao transporte manual de sacos, na qual o peso da carga é suportado, integralmente, por um só trabalhador, compreendendo também o levantamento e sua deposição. 11.2.2 Fica estabelecida a distância máxima de 60,00 metros, 60 metros, para o transporte manual de um saco.
1.2.2.1 Além do limite previsto nesta norma, o transporte descarga deverá ser realizado mediante impulsão de vagonetes, carros, carretas, carros de mão apropriados ou qualquer tipo de tração mecanizada. 11.2.3 É vedado o transporte manual de sacos, através de pranchas, sobre vãos superiores a 1,00 metros, 1 metro ou mais de extensão. 1.2.3.1 As pranchas de que trata o item 11.2.3 deverão ter a largura mínima de 0,50 metros, 50 centímetros. 11.2.4 Na operação manual de carga e descarga de sacos, em caminhão ou vagão, o trabalhador terá o auxílio de ajudante. 11.2.5 As pilhas de sacos, nos armazéns, devem ter altura máxima limitada ao nível de resistência do piso, a forma e resistência dos materiais de embalagem e a estabilidade, baseada na geometria, tipo de amarração e inclinação das pilhas. Alterado pela Portaria CID número 82, de 1º de junho de 2004. 11.2.6, revogado pela Portaria CID número 82, de 1º de junho de 2004. 11.2.7 No processo mecanizado de empilhamento, aconselha-se o uso de esteiras rolantes, dalas ou empilhadeiras. 11.2.8 Quando não for possível o emprego de processo mecanizado, admite-se o processo manual, mediante a utilização de escada removível de madeira, com as seguintes características. A. Lance único de degraus com acesso a um patamar final. Este texto não substitui o publicado no DOU. B. A largura mínima de 1,00 metros, 1 metro, apresentando o patamar as dimensões mínimas de 1,00 metros x 1,00 metros, 1 metro x 1 metro, e a altura máxima, em relação ao solo, de 2,25 metros, 2 metros e 25 centímetros. C. Deverá ser guardada a proporção conveniente entre o piso e o espelho dos degraus, não podendo o espelho ter altura superior a 0,15 metros, 15 centímetros, nem o piso largura inferior a 0,25 metros, 25 centímetros. D. Deverá ser reforçada, lateral e verticalmente, por meio de estrutura metálica ou de madeira que assegure sua estabilidade. E. Deverá possuir, lateralmente, um corrimão ou guarda-corpo na altura de 1,00 metros, 1 metro, em toda a extensão. F. Perfeitas condições de estabilidade e segurança, sendo substituída imediatamente a que apresente qualquer defeito. 11.2.9 O piso do armazém deverá ser constituído de material não escorregadio, sem aspereza, utilizando-se, de preferência, o mastique asfáltico, e mantido em perfeito estado de conservação. 11 de fevereiro de 10 Deve ser evitado o transporte manual de sacos em pisos escorregadios ou molhados. 11 de fevereiro de 11 A empresa deverá providenciar cobertura apropriada dos locais de carga e descarga da sacaria. 11.3 Armazenamento de materiais. 11.3.1 O peso do material armazenado não poderá exceder a capacidade de carga calculada para o piso. 11.3.2 O material armazenado deverá ser disposto de forma a evitar a obstrução de portas, equipamentos contra incêndio, saídas de emergências, etc. 11.3.3 Material empilhado deverá ficar afastado das estruturas laterais do prédio a uma distância de pelo menos 0,50 metros, 50 centímetros. 11.3.4 A disposição da carga não deverá dificultar o trânsito, a iluminação e o acesso a saídas de emergência. 11.3.5 O armazenamento deverá obedecer aos requisitos de segurança especiais a cada tipo de material. 11.4 Movimentação, armazenagem e manuseio de chapas de mármore, granito e outras rochas. Acrescentado pela Portaria CID número 56, de 17 de setembro de 2003. 11.4.1 A movimentação, armazenagem e manuseio de chapas de mármore,
Granito e outras rochas devem obedecer ao disposto no Regulamento Técnico de Procedimentos constante no anexo 1º desta NR, acrescentado pela Portaria CID número 56, de 17 de setembro de 2003. Este texto não substitui o publicado no DOU. Anexo I da NR 11. Criado DOU. Portaria CID número 56, 17 de setembro de 2003, 17 de setembro de 03. Alterações e atualizações DOU. Portaria MTPS número 505, de 29 de abril de 2016, 2 de maio de 16. Regulamento Técnico de Procedimentos para Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Chapas de Rochas Ornamentais. 1. Princípios gerais. 1.1 Este regulamento técnico define princípios fundamentais e medidas de proteção para preservar a saúde e a integridade física dos trabalhadores e estabelece requisitos mínimos para a prevenção de acidentes e doenças do trabalho no comércio e na indústria de beneficiamento, transformação, movimentação, manuseio e armazenamento de chapas rochas ornamentais, sem prejuízo da observância do disposto nas demais normas regulamentadoras. NR aprovadas pela Portaria número 3.214, de 8 de junho de 1978, nas normas técnicas vigentes, e na ausência ou omissão destas, nas normas internacionais aplicáveis. 1.2 Os equipamentos devem ser calculados e construídos de maneira que ofereçam as necessárias garantias de resistência e segurança, conservados em perfeitas condições de trabalho. 1.2.1 Em todo equipamento deve ser indicado, em lugar visível, a sua identificação, carga máxima de trabalho permitida, nome e CNPJ do fabricante e responsável técnico. 1.2.1.1 As informações indicadas no subitem 1.2.1 e demais pertinentes devem constar em livro próprio. 1.2.1.2 Carros porta-blocos e fueiros podem ser identificados somente com número próprio e carga máxima de trabalho permitida. 1.2.2 O fabricante do equipamento deve fornecer manual de instrução, atendendo aos requisitos estabelecidos na NR 12, objetivando a correta operação e manutenção, além de subsidiar a capacitação do operador. 1.3 A empresa deve manter registro, em meio físico ou eletrônico, de inspeção periódica e de manutenção dos equipamentos e elementos de sustentação utilizados na movimentação, armazenagem e manuseio de chapas de rochas ornamentais. 1.3.1 Após a inspeção do equipamento ou elemento de sustentação, deve ser emitido relatório de inspeção, com periodicidade anual, elaborado por profissional legalmente habilitado com arte, anotação de responsabilidade técnica, recolhida, que passa a fazer parte da documentação do equipamento. Este texto não substitui o publicado no DOU. 1.3.2 As inspeções rotineiras e manutenções devem ser realizadas por profissional capacitado ou qualificado. 1.3.3 A empresa deve manter no estabelecimento nota fiscal do equipamento adquirido ou, no caso de fabricação própria, os projetos, laudos, cálculos e as especificações técnicas. 1.4 As áreas de movimentação de chapas devem propiciar condições para a realização do trabalho com segurança. 1.4.1 A circulação de pessoas nas áreas de movimentação de chapas deve ser interrompida durante a realização desta atividade. 2 Requisitos técnicos para equipamentos utilizados para movimentação, armazenagem e manuseio de chapas de rochas ornamentais. 2.1 Fueiros ou L. 2.1.1 As proteções laterais, L ou fueiros, devem possuir sistema de trava que impeça a sua saída acidental dos encaixes do carro porta-bloco. 2.1.1.1 O carro porta-bloco deve possuir no mínimo 2 guias para evitar o deslocamento lateral do L. 2.1.2 Deve-se instalar a proteção lateral, L ou fueiro, no carro porta-bloco previamente à retirada do sistema de sustentação do equipamento de elevação das frações de bloco, interas.
2.1.2.1 A retirada das proteções laterais, L ou fueiros, somente poderá ser realizada dentro do alojamento do TIR. 2.1.3 Os blocos cerrados, ainda sobre o carro porta-bloco e dentro do alojamento do TIR, devem possuir ou receber, no mínimo, 3 proteções laterais, L ou fueiros, de cada lado, para impedir a queda das chapas. 2.1.4 As proteções laterais, L ou fueiros, devem ser mantidas até a retirada de todas as chapas. 2.2 Carro porta-blocos e carro transportador. 2.2.1 O carro porta-blocos e o carro transportador devem dispor de proteção das partes que ofereçam risco, com atenção especial aos cabos de aço, ganchos, roldanas, rodas do carro, polias, correias, engrenagens, acoplamentos e partes elétricas. 2.2.2 Nenhum trabalho pode ser executado com pessoas entre as chapas. 2.2.3 É proibida a retirada de chapas de um único lado do carro porta-blocos, com o objetivo de manter a sua estabilidade. Este texto não substitui o publicado no DOU. 2.2.4 A operação do carro transportador e do carro porta-bloco deve ser realizada por, no mínimo, 2 pessoas capacitadas, conforme o item 5 deste anexo. 2.3 Pátio de estocagem. 2.3.1 Nos locais do pátio onde for realizada a movimentação e armazenagem de chapas, devem ser observados os seguintes critérios: a. O piso deve ser pavimentado, não ser escorregadio, não ter saliências, ser nivelado e com resistência suficiente para suportar as cargas usuais. Vide prazo para aplicação no artigo 2º da Portaria MTPS número 505, de 29 de abril de 2016, b. A área de armazenagem de chapas deve ser protegida contra intempéries. Vide prazo para aplicação no artigo 2º da Portaria MTPS número 505, de 29 de abril de 2016. 2.4 Cavaletes. 2.4.1 Os cavaletes devem estar instalados sobre bases construídas de material resistente e impermeável, de forma a garantir perfeitas condições de estabilidade e de posicionamento, observando-se os seguintes requisitos: a. Os cavaletes devem garantir adequado apoio das chapas e possuir altura mínima de 1,50 m, 1,5 metros. b. Os cavaletes verticais devem ser compostos de seções com largura máxima de 25 cm, 0,25 metros. c. Os palitos dos cavaletes verticais devem ter espessura que possibilite resistência aos esforços das cargas usuais e ajustados ou soldados em sua base, garantindo a estabilidade. d. Cada cavalete vertical deve ter no máximo 6 metros de comprimento, sendo que as peças das extremidades devem possuir maior resistência e o deve ser garantido um espaço devidamente sinalizado, com no mínimo 80 centímetros entre os extremos e as laterais dos cavaletes. F. A distância entre cavaletes e as paredes do local de armazenagem deve ser de no mínimo 50 centímetros, 0,5 metros. G. A área principal de circulação de pessoas deve ser demarcada e possuir no mínimo 1,20 m de largura, 1,20 metros. H. Os cavaletes devem ser mantidos em perfeitas condições de uso, pintados, sem corrosão e sem danos à sua estrutura, e é proibido o uso de prolongadores a fim de ampliar a capacidade de armazenamento dos cavaletes em formato triangular. J. As atividades de retirada e colocação de chapas em cavaletes devem ser realizadas, obrigatoriamente com pelo menos um trabalhador em cada extremidade da chapa. K. Cada par de cavaletes deve possuir sistema de travamento ou amarração entre si a fim de garantir a estabilidade do equipamento. 2.5 Movimentação de chapas com uso de ventosas. Este texto não substitui o publicado no DOU. 2.5.1 Na movimentação de chapas com o uso de ventosas, devem ser observados os seguintes requisitos mínimos. A. A válvula direcional das ventosas deve ter acesso e localização facilitados ao operador, respeitando-se a postura e a segurança do operador.
B. As ventosas devem ser dotadas de dispositivo auxiliar que garanta a contenção da mangueira, evitando seu ricocheteamento em caso de desprendimento acidental. C. As mangueiras devem estar protegidas, firmemente presas aos tubos de saída e de entrada e afastadas das vias de circulação. D. As borrachas das ventosas devem ter manutenção periódica e imediata substituição em caso de desgaste, defeitos ou descolamento. E procedimentos de segurança a serem adotados para garantir a movimentação segura de chapas em caso de falta de energia elétrica. 2.5.2 As ventosas com vácuo gerado por equipamento elétrico devem possuir alarme sonoro e visual que indique pressão fora dos limites de segurança estabelecidos. 2.6 Movimentação de chapas com uso de cabos de aço, vigas de suspensão, cintas, correntes, garras, ovador de contêineres e outros equipamentos. 2.6.1 Na movimentação de chapas com a utilização de vigas de suspensão, garras, ovador de contêineres e outros equipamentos de movimentação, devem ser observadas a capacidade de sustentação destes meios de içar e a capacidade de carga do equipamento de elevação, atendendo às especificações técnicas e recomendações do fabricante. 2.6.1.1 Os cabos de aço, cintas, correntes e outros acessórios devem estar devidamente dimensionados, de acordo com as características das cargas a serem movimentadas. 2.6.2 O empregador deve manter no estabelecimento à disposição da fiscalização as notas fiscais de aquisição dos cabos de aço, correntes, cintas e outros acessórios, com os respectivos certificados. 2.6.3 A movimentação de chapas com uso de garras só pode ser realizada pegando-se uma chapa por vez. 2.6.4 As chapas movimentadas com uso de carro de transferência devem possuir amarração com cintas ou material de resistência equivalente. 3. Condições ambientais e equipamentos para movimentação de chapas fracionadas de rochas ornamentais em marmorarias. 3.1 Os pisos dos locais de trabalho onde houver movimentação de chapas de rochas ornamentais fracionadas devem ser projetados e construídos de acordo com parâmetros técnicos, com o objetivo de suportar as cargas usuais e oferecer segurança na movimentação. Este texto não substitui o publicado no DOE. 3.1.1 Os pisos devem ter superfície regular, firme, estável e antiderrapante sob qualquer condição, de forma a não provocar trepidação nos equipamentos de movimentação de chapas fracionadas. 3.1.1.1 A inclinação longitudinal do piso deve ser de, no máximo, 5%, 5%. 3.1.1.1.1 As inclinações superiores a 5%, 5%. São consideradas rampas e devem ser calculadas de acordo com a seguinte equação: hx sem I igual a C. Onde I igual inclinação, em porcentagem, h igual altura do desnível, C igual comprimento da projeção horizontal. 3.1.1.1.1.1 Independente do comprimento da rampa e sem prejuízo do teor do item 3.1.1.1.1. A inclinação máxima permitida é de 12,50%, 12 inteiros e 50 centésimos por cento. 3.2 A largura das vias onde houver movimentação de chapas fracionadas de rochas ornamentais deve ser de, no mínimo, 1,20 m, 1,2 metros. 3.3 O equipamento para movimentação de chapas fracionadas de rochas ornamentais deve possuir no mínimo 3 rodas, resistência, estabilidade e facilidade de mobilidade, identificação de capacidade máxima de carga e ser compatível com as cargas. 3.3.1 As cargas de chapas fracionadas devem estar devidamente amarradas à estrutura do equipamento. 4. Carga e descarga de chapas de rochas ornamentais. 4.1 A empresa deve destinar área específica de carga e descarga de chapas, com sinalização horizontal e vertical.
4.1.1 O espaço destinado à carga e descarga de materiais e o acesso ao veículo de carga devem oferecer condições para que a operação se realize com segurança. 4.1.1.1 As movimentações de cargas devem seguir instruções definidas em procedimentos específicos para cada tipo de carga, objetivando a segurança da operação para pessoas e materiais. 4.2 A área de operação onde houver utilização de pistola pneumática portátil deve ser delimitada e sinalizada, proibindo-se a presença de pessoas não envolvidas na atividade nesta área. 4.3 A atividade de empacotamento de chapas deve ser realizada com uso de cavaletes que propiciem boa postura e segurança aos trabalhadores. Este texto não substitui o publicado no DOU. 4.4 O interior de contêineres deve possuir iluminação natural ou artificial, nos termos definidos nas normas de higiene ocupacional da Fundacentro. 4.5 Os trabalhos no interior de contêineres devem ser realizados com equipamentos e meios de acesso seguros e adequados à natureza das atividades. 4.6 É proibida a permanência de trabalhadores no interior de contêineres durante a entrada da carga. 4.7 A retirada da amarração da carga no contêiner só poderá ser realizada após a estabilização e fixação primária da carga. 5 Capacitação para movimentação, armazenagem e manuseio de chapas de rochas ornamentais. 5.1 A movimentação, manuseio e armazenagem de chapas de rochas ornamentais somente podem ser realizadas por trabalhador capacitado e autorizado pelo empregador. 5.2 A capacitação deve ocorrer após a admissão do trabalhador, dentro dos horários normais de trabalho e ser custeada integralmente pelo empregador. 5.2.1 As instruções visando a informação e a capacitação do trabalhador devem ser elaboradas em linguagem compreensível e adotando-se metodologias, técnicas e materiais que facilitem o aprendizado. 5.3 Além de capacitação, informações e instruções, o trabalhador deve receber orientação em serviço, que consiste de período no qual deve desenvolver suas atividades sob orientação e supervisão direta de outro trabalhador capacitado e experiente, com duração mínima de 30 dias. 5.4 A capacitação para movimentação, manuseio e armazenagem de chapas de rochas ornamentais deve atender ao conteúdo programático e carga horária conforme item 5.7. 5.4.1 As aulas teóricas devem ser limitadas a 40 participantes por turma. 5.4.2 As aulas práticas devem ser limitadas a 8 participantes para cada instrutor. 5.4.2.1 O certificado somente será concedido ao participante que cumprir a carga horária total dos módulos e demonstrar habilidade na operação dos equipamentos. 5.4.3 O certificado deve conter o nome do trabalhador, conteúdo programático, carga horária diária e total, data, local, nome e formação profissional do DS, instrutor, ES, nome e assinatura do responsável técnico ou do responsável pela organização técnica do curso. 5.4.3.1 O certificado deve ser fornecido ao trabalhador, mediante recibo, arquivando-se uma cópia na empresa. Este texto não substitui o publicado no DOU. 5.4.4 Os participantes da capacitação devem receber material didático impresso. 5.5 Deve ser realizada nova capacitação a cada 3 anos, com carga horária mínima de 16 horas, sendo 8 horas com conteúdo do módulo e 8 horas do módulo terceiro, referidos no item 5.7 deste anexo. 5.6 Deve ser realizada nova capacitação, com carga horária e conteúdo programático que atendam às necessidades que a motivou, nas situações previstas abaixo.
A. Troca de função. B. Troca de métodos e organização do trabalho. C. Retorno de afastamento ao trabalho ou inatividade, por período superior a 6 meses. D. Modificações significativas nas instalações, operação de máquinas, equipamentos ou processos diferentes dos que o trabalhador está habituado a operar. 5.7 Programas de capacitação. Módulo I. Saúde, segurança e higiene no trabalho. Carga horária. 16 horas. Objetivo: preservar a saúde e a integridade física do trabalhador, informar sobre os riscos ambientais e desenvolver cultura prevencionista. Conteúdo programático mínimo: um conceito de acidentes de trabalho, prevencionista, legal, 2 tipos de acidente, 3 comunicação de acidente de trabalho, CAT. 4 causas de acidentes de trabalho, homem, máquina, ambiente, etc. 5 consequências dos acidentes de trabalho, 6 acidentes com movimentação, manuseio e armazenagem de chapas de rochas ornamentais, análise de causas e medidas preventivas, 7 riscos ambientais, físicos, químicos, biológicos e ergonômicos, 8 riscos de acidentes, 9. Metodologias de análise de riscos, conceitos e exercícios práticos, 10. Equipamentos de proteção coletiva, 11. Medidas técnicas e administrativas, 12. Equipamentos de proteção individual, 13. Inspeção de segurança. Módulo 2º, estudo do conteúdo do anexo I da NR 11. Carga horária, 4 horas. Este texto não substitui o publicado no DOU. Objetivo: fornecer conhecimentos básicos ao participante para assimilar o conteúdo da legislação de segurança do setor de rochas ornamentais. Conteúdo programático mínimo: 1 carro porta-blocos, 2 fueiros ou L, 3 carro transportador, 4 cavalete triangular, 5 cavalete vertical ou palito, 6 ventosa, operação e procedimentos de segurança, 7 cinta, 8 viga de suspensão, 9 garra, pinça, 10 cabo de aço, 11 correntes, 12 ovador de container, 13 equipamento de movimentação de chapas fracionadas, 14 inspeção nos equipamentos e acessórios, 15 registros de inspeção de segurança nos equipamentos e acessórios. Módulo 3º, segurança na operação de ponte rolante. Carga horária, 16 horas. Objetivo: nas aulas teóricas e práticas, os participantes devem adquirir conhecimentos e desenvolver competências no controle da movimentação de carga de chapas de rochas ornamentais, objetivando que tal atividade se desenvolva com segurança. Aulas teóricas, 8 horas. Conteúdo programático mínimo: 1 princípios de segurança na utilização dos equipamentos, 2 descrição dos riscos relacionados aos equipamentos, 3 centro de gravidade de cargas, 4 amarração de cargas, 5 escolha dos tipos de cabos de aço, estropos, 6 capacidade de carga dos cabos de aço, cintas e correntes, 7 critérios de descarte para cabos de aço, cintas e correntes, 8 acessórios para garantir boa amarração, 9 uso de quebra-canto. Este texto não substitui o publicado no DOU. 10 manilhas, cintas, peras, ganchos, bitolas e capacidades, 11. Inspeção nos equipamentos, acessórios e registros de inspeção e segurança, 12. Sinalização para içamento e movimentação, 13. Ovador de container, 14. Equipamento de movimentação de chapas fracionadas, 15. Dispositivos de segurança de acordo com a NR 12 e normas técnicas aplicáveis. Aulas práticas, 8 horas. Conteúdo programático mínimo: 1 carga e descarga de chapas e blocos em veículos, 2 carga e descarga do carro porta-bloco, 3 carro transportador, 4 ventosa, 5 viga de suspensão, 6 garra, pinça, 7 colocação e retirada de chapa em bancada, 8 movimentação de bloco de rocha ornamental com uso de pórtico rolante, 9 ovador de container, 10 equipamento de movimentação de chapas fracionadas. 6 disposições gerais. 6.1 Durante as atividades de preparação e retirada de chapas serradas do TIR,
devem ser tomadas providências para impedir que o quadro inferior porta-lâminas do TIR caia sobre os trabalhadores. 6.2 São proibidos o armazenamento e a disposição de chapas em paredes, colunas, estruturas metálicas ou outros locais que não sejam os cavaletes especificados neste anexo. 6.3 A máquina de corte de fio diamantado, o monofio e o multifio devem ter as respectivas áreas de corte e percurso do fio diamantado isoladas e sinalizadas. 6.4 As bancadas de trabalho, sobre as quais são depositadas chapas, inteiras ou fracionadas, devem possuir resistência e estabilidade para suportar as cargas manuseadas. Glossário armazenamento constitui-se em um conjunto de funções de recepção, descarga, carregamento, arrumação, conservação, etc., realizadas em espaço destinado para o fluxo e armazenagem de chapas de rochas ornamentais, com o objetivo de controle e proteção dos materiais. Este texto não substitui o publicado no DOU. Beneficiamento constitui-se em processo de desdobramento do bloco até o produto final, podendo passar pelas seguintes etapas: serragem, desplacamento, levigamento. Primeiro polimento, secagem, resinagem, polimento e recorte. Cabos de suspensão, cabo de aço destinado à elevação, içamento, de materiais e equipamentos. Carro porta-bloco, equipamento utilizado para transportar e suportar os blocos e interas nas operações de corte das rochas nos teares. Carro transportador, equipamento utilizado para movimentar o carro porta-bloco. Cavalete triangular, estrutura metálica em formato triangular com uma base de apoio, usada para armazenagem de chapas de rochas ornamentais. Cavalete vertical, estrutura metálica com divisórias dispostas verticalmente, palitos, fixadas sobre bases metálicas, usada para armazenamento de chapas de rochas ornamentais. Chapas de rochas ornamentais, produto da serragem ou desplacamento de rochas, com medidas variáveis. Chapas fracionadas, chapas de rochas ornamentais com dimensões variadas e altura máxima de 1 metro. Cinta, acessório utilizado para amarração e movimentação de cargas, nos termos definidos na norma ABNT-NBR 15637. Empacotamento de chapas, atividade de embalar, emadeirando e ou plastificando um conjunto de chapas de rochas ornamentais. Intera, fração de bloco de rocha ornamental, passível de ser serrado, normalmente acomodado em espaço existente no carro porta-blocos, junto ao bloco principal que será serrado. Equipamento de elevação de carga, todo equipamento que faça o trabalho de levantar, movimentar e abaixar cargas, incluindo seus acessórios, destinados a fixar a carga a ser transportada, ligando ao equipamento. Equipamento ovador de container, equipamento sustentado por ponte rolante, utilizado para carga e descarga de pacotes de chapas de rochas ornamentais em contêineres. Possui a forma de um C, sendo a parte superior presa à ponte rolante, e a inferior, que entra no container, sustenta o pacote a ser ovado. Equipamento para movimentação de chapas de rochas ornamentais fracionadas, equipamento destinado à movimentação de cargas, constituído por uma estrutura com, no mínimo, 3 rodas. Fueiro, peça metálica em formato de L ou I, fixada ou encaixada no carro porta-bloco, que tem por finalidade garantir a estabilidade das chapas. Indústria de beneficiamento e comércio de rochas ornamentais, empresas cujas atividades econômicas se enquadram no CNAE 2391-5, 01, 2391-5, 02, 2391-5, 03, 4679 ou 602. Máquina de corte de fio diamantado, máquina de corte de rocha ornamental que utiliza um fio diamantado. O processo de corte ocorre pela ação abrasiva dos anéis ou pérolas com grãos de diamante dispostos ao longo do fio. Este texto não substitui o publicado no DOU. Monofio, máquina de corte de rocha ornamental que utiliza um fio diamantado.
O processo de corte ocorre pela ação abrasiva dos anéis ou pérolas com grãos de diamante dispostos ao longo do fio. Multifio, máquina de corte de rocha ornamental que utiliza vários fios diamantados proporcionando o desdobramento do bloco em chapas. O processo de corte ocorre pela ação abrasiva dos anéis ou pérolas com grãos de diamante dispostos ao longo dos fios. Palitos, hastes metálicas usadas nos cavaletes verticais para apoio e sustentação das chapas de rochas ornamentais. Piso resistente, piso capaz de resistir sem deformação ou ruptura aos esforços submetidos. Procedimento, sequência de operações a serem desenvolvidas para a realização de um determinado trabalho, com a inclusão dos meios materiais e humanos, medidas de segurança e circunstâncias que possibilitem sua realização. Profissional capacitado, trabalhador que recebeu capacitação sob orientação e responsabilidade de um profissional habilitado. Profissional habilitado, profissional com atribuições legais para a atividade a ser desempenhada e que assume a responsabilidade técnica, tendo registro no Conselho Profissional de Classe. Profissional qualificado, aquele que comprovar conclusão de curso específico na área, reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino. Sinalização, procedimento padronizado destinado a orientar, alertar, avisar e advertir. TIR, equipamento constituído por 4 colunas que suportam o quadro porta-lâminas. O processo de corte se dá pela ação da fricção do conjunto de lâminas com elementos abrasivos, fazendo um movimento de vai e vem, serrando a rocha de cima para baixo. Ventosa, transportador pneumático, equipamento a vácuo usado na movimentação de chapas de rochas ornamentais.